2022, um grupo de homens armados atacaram criminosamente o Palácio do Governo, numa altura em que o Executivo se encontrava reunido em Conselho de Ministros. De acordo com o balanço feito pelas autoridades nacionais, esta ação violenta resultou em 11 mortos e vários feridos. A Liga Guinense dos Direitos Humanos reafirma o seu apoio moral e solidariedade aos familiares das vítimas e exige, mais uma vez, a identificação e consequente responsabilização criminal dos autores morais e materiais do sucedido. No entanto, 36 pessoas, entre os quais militares e civis, foram detidos e acusados de suposto envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Envolvidos cerca de 2 anos de detenções em condições infra-humanas, os suspeitos ainda não foram julgados. Não obstante, as autoridades judiciárias terem ordenado a libertação de um número considerável destes suspeitos. Aliás, neste momento, todos os prazos legais de prisão preventiva foram largamente ultrapassados. A recusa em cumprir as decisões judiciais e consequente manutenção do regime de detenções constitui uma afronta ao Estado de Direito e uma violação sem precedentes do princípio de separação de poderes. Por isso, aproveitamos mais uma vez esta oportunidade para exigir a libertação imediata desses cidadãos que se encontram sequestrados pelo Estado de Guiné-Bissau. No que concerne aos direitos econômicos e sociais, a situação da saúde guineense é de veras preocupante, na medida em que os sucessivos governos nunca se dignaram dispensar a atenção adequada e necessária ao setor, o que contribui decisivamente para agravar os problemas relacionados com o acesso e a qualidade do serviço de saúde, o que é prestado aos cidadãos. O desfuncionamento do nosso sistema de saúde começa desde logo, com a insignificante dotação orçamental afeta a esse setor estratégico, passando pela insuficiência de recursos humanos em termos qualitativos e quantitativos, pela degradante situação das infraestruturas e de equipamentos devido à falta de manutenção adequada, pela repartição desigual dos recursos disponíveis, venda no mercado farmacêutico nacional de medicamentos de origem duvidosa, bem como pela ausência de mecanismos de controle da atuação dos profissionais que intervêm no setor. Constata-se ainda uma gestão inadequada dos serviços de saúde devido aos sinais evidentes de clientelismo e corrupção, acompanhada por um Sistema Nacional de Informação Sanitária deficiente e uma coordenação insatisfatória das intervenções do conjunto de parceiros nacionais e internacionais. Em consequência destes e outros problemas do setor, a Guiné-Bissau registra uma das mais elevadas taxas de mortalidade materna e neonatal na África subsaariana. Em relação ao setor da educação, a situação não difere de muitos setores. O sistema resiste à degradação e ruína das infraestruturas sociais, currículo escolar obsoleto em todos os níveis, falta de rigor e corrupção minam hipóteses de competitividade e, em consequência, milhares de crianças se encontram fora do sistema de ensino, numa clara violação de direitos humanos. Aliás, é triste constatar que centenas de aldeias nas zonas rurais, algumas com mais de 3.000 habitantes ou mais, não dispõem de uma única infraestrutura escolar do Estado, numa clara negação do direito fundamental de acesso à educação. Minhas senhoras e meus senhores, a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental para a consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício de direitos civis e políticos e proibir a discriminação em função do gênero no acesso aos cargos públicos e esferas de tomada de decisão. A consagração formal do princípio da igualdade na nossa Constituição por si só é insuficiente, pois continuamos a registrar enormes desigualdades sociais que prejudicam as mulheres. Daí ser importante e urgente rever a lei da paridade e adequá-las aos padrões internacionais, permitindo maior democratização do sistema político guineense e consequente aumento do índice da participação das mulheres nas esferas de tomada de decisão.
Igualmente, apelamos à mobilização de meios financeiros com vista à implementação da Política Nacional da Igualdade e Equidade de Gênero, enquanto instrumento imprescindível nos esforços de redução das desigualdades estruturais existentes entre homens e mulheres na sociedade guineense. A exploração das crianças, abuso sexual de menor, bem como a inexistência de um Sistema Nacional de Proteção de Deficientes, estimulam sistematicamente atos de discriminação destes grupos, tornando-os ainda mais vulneráveis aos riscos de violações dos seus direitos e liberdades fundamentais. Por conseguinte, é imperioso adotar a lei contra a mendicidade forçada e de proteção integral de menores, bem como de um regime jurídico de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo as que vivem com albinismo. Minhas senhoras e meus senhores, o projeto coletivo de uma Guiné-Bissau de progresso, da paz, da democracia, do Estado de Direito, de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, sonhado por Amílcar Cabral e combatentes da liberdade da pátria, continua a ser traído por alguns guineenses cujas prioridades se resumem apenas à satisfação dos interesses pessoais e de grupos. Envolvidos mais de 50 anos de independência, a Guiné-Bissau continua a ocupar piores posições no ranking do desenvolvimento humano. Os acessos à água potável, à educação e à saúde de qualidade, à energia elétrica, às infraestruturas, aos recursos econômicos que pertencem a todos, continuam a ser uma utopia. Em consequência, um grupo de cidadãos, na maior parte dos casos, desprovidos de qualquer legitimidade democrática, expoliam os recursos financeiros, ostentam criminosamente a riqueza, violam os princípios estruturantes do Estado de Direito, enfim, mantêm o povo refém numa gaiola, adiando sistematicamente a sua esperança e o seu direito à vida melhor. Este quadro sombrio agravou-se perigosamente nos últimos 3 anos, após o regime vigente ter iniciado a implementação de uma agenda de desconstrução e desmantelamento da democracia e do Estado de Direito, dando lugar ao absolutismo e autoritarismo. Em consequência, o país começa a assistir ao desmoronamento das instituições democráticas, à concentração de poderes de uma única pessoa, às chamadas ordens superiores a sobreporem-se à Constituição e à ordem jurídica do país. A situação espelhada no presente relatório prova ainda, e os guineenses o sabem, que o momento é da maior gravidade. Ou recuperamos coletivamente um sentido mínimo do Estado de Direito para enfrentar os grandes desafios do desenvolvimento, da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e da realização dos direitos humanos que temos pela frente, ou continuaremos no caminho atual e em breve atingiremos o ponto de não retorno na confiscação do Estado por interesses individuais de grupos privados e por lógicas abusivas e criminosas, num território onde a única regra será aquela ditada pela ordem superior e pela lei do mais forte. Não seria justo terminar essa intervenção sem mencionar o atual momento político da Guiné-Bissau, caracterizado pela dissolução inconstitucional do Parlamento, assalto ao Supremo Tribunal de Justiça por homens armados e consequente demissão do seu presidente, a demissão do governo e criação de um governo de iniciativa presidencial, intimidação dos profissionais de comunicação social, enfim, tentativas de confinamento da liberdade de manifestação decretada arbitrariamente pelo Ministério do Interior, como se o país estivesse a viver num estado de sítio ou de emergência. Por isso, exortamos firmemente as autoridades nacionais no sentido de abandonarem essas ações solitárias de ataque aos direitos humanos, adequando as suas condutas à Constituição, às demais leis em vigor na Guiné-Bissau. Aliás, a lei tem de ser o critério, o fundamento e o limite de atuação de todas as autoridades nacionais. É nossa convicção que a consolidação da paz, da democracia e do Estado de Direito, por ser um desafio coletivo
requer ao concurso de ações convergentes de todos os segmentos da sociedade, sem exceção, para transformar as nossas diferenças em oportunidades e os nossos fracassos em potencialidades para erguer uma nação fundada nos valores da dignidade da pessoa humana. Ao nosso nível, quero deixar bem claro que iremos prosseguir a nossa luta cívica de promoção e proteção de direitos humanos na Guiné-Bissau, não obstante as ameaças e intimidações contra os ativistas dos direitos humanos, Para o efeito, e face à degradação da situação dos direitos humanos no país, iremos, nos próximos tempos, acionar os mecanismos onusianos de proteção dos direitos humanos, nomeadamente o relatório especial sobre a liberdade de reunião, de associação pacífica e demais outros. Para finalizar, gostaria, em nome da Liga, manifestar a nossa eterna gratidão à cooperação portuguesa pelos inestimáveis apoios concedidos, sem os quais não seria possível a produção e consequente apresentação deste relatório. Os nossos agradecimentos são extensivos à Associação pela Cooperação entre os Povos, a CEP, liderada pela incansável Fátima Cruença e suas colaboradoras, pelos apoios e acompanhamentos permanentes que nos têm dado nesta luta incessante e gratificante de promoção e proteção dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Permita-me agradecer no fundo de coração uma pessoa especial, o Dr. Pedro Rosa Mendes, um grande amigo da Guiné-Bissau, que decidiu a título gratuito apoiar a revisão deste relatório. O nosso muito obrigado, Dr. Pedro. Por fim, não menos importante, quero no fundo do meu coração agradecer os ativistas dos direitos humanos, com especial aos presidentes regionais desta nossa organização, que de forma incansável e exemplar defendem os direitos humanos em circunstâncias adversas, muitas vezes hostis. Um bem-aja a todos. Muito obrigado.